Bom, hoje a gente está aqui com o nosso amigo Luiz Fernando Roxo, já velho conhecido de casa, para falar desse caos que o Brasil tá passando. Dólar batendo na casa de 6,30. É, é rir para não chorar, sinceramente. E vamos conversar se isso é o começo do fim, se a gente já está no fundo do poço, tem como piorar muito. Só antes de passar a palavra para ele, vou, vou avisar para vocês que é o último dia, então esse vídeo deve ir para o ar às 8 horas, então são as últimas horas para você comprar o livro da Guerra Fria do professor Marcelo Andrade e ganhar 3 cursos de bônus por apenas R$ 81,90 com frete grátis. Essa promoção aqui não vai se repetir, ao menos com toda certeza não esse ano. Então é isso. Poxa, pode se apresenta aí para quem ainda não te conhece. Muito obrigado, muito boa noite. Eu sou Luiz Fernando Roxo, trabalho com investimentos na Faria Lima, não, na nossa época era no centro de São Paulo, na 15 de novembro. Faz mais de 28, 29 anos, desde os 18, 19 anos. Já trabalhei em todas as áreas do mercado financeiro. E também tem um canal de YouTube, tem um Instagram também, onde a gente conversa lá sobre economia, um pouquinho também sobre economia política e bastante sobre investimentos, né? Que é a minha área mesmo, risco, investimentos, portfólio. Então, eu sou muito próximo do professor Marcelo, do canal Caravela, já estive várias vezes, gosto muito, e vamos conversar um pouquinho aí sobre isso que está acontecendo. E para quem estava mais antenado, acompanhou o canal, os podcasts, o podcast com o professor Marcelo, com 38, já estava preparado, né? Já se antecipou a tudo isso que está acontecendo agora. Bom, eu esqueci de falar, o professor Marcelo não pôde estar aqui, aí o Manco está substituindo ele. Então Super, vamos Gabriel. começar pelo próprio título aqui do vídeo. Dólar a 6,30. Ainda vai piorar? Existe uma máxima no mercado, e eu vou usar um termo que é um termo que a gente cria termos no mercado, né? Que é panicar. Então é meio importado dos Estados Unidos, mas a gente fala assim: o mercado só para de panicar quando o governo panicar. Então, na hora que o governo ficar estressado, começar a querer realmente pedir desculpa, não, eu não sabia, a gente vai cortar despesa e reuniões e investidores falando que vão embora e tal. Então, quando ficar muito, muito estressante, normalmente é quando o mercado para de entrar em pânico e começa a vender dólares, comprar bolsa, começa a apostar de novo no Brasil, ou pelo menos zerar as suas vendas, né? Lembrando que o mercado ele sempre está antecipado, está sempre na frente do que acontece com a economia, porque o mercado está sempre tentando se antecipar 6 meses ou um ano antes. Então hoje nós temos notícias, digamos, positivas da economia real, tipo pobreza caindo, emprego, tudo mais, e o mercado está nesse pânico todo quando talvez a economia estiver muito ruim, os dados econômicos ruins, o mercado, por incrível que pareça, vai estar se aliviando, vai estar a bolsa subindo, o dólar caindo, e obviamente não é um ataque especulativo, muito menos causado por memes. O que acontece é que o mercado realmente projeta o que pode acontecer com a economia do país, com as divisas, com o superávit, com o fiscal, e quando ele não vê as coisas fechando, quando ele sente incerteza, ele prefere zerar o Brasil, ele prefere vender os seus reais, porque depois ele não vai saber como se justificar para o seu chefe lá num banco, numa tesouraria, num fundo. Então o cara estopa, é outro termo brasileirado aí. Não, Então, impressionante. Não pode concluir. Então, assim, né, a pergunta é, vai piorar, né? Então, vai piorar até que
o governo resolva ceder e entender que, na verdade, quem manda nos juros, quem manda nos preços é a economia, é o mercado, não é o governo. Acabou, voltou. E quais são as chances do governo se arrepender? Então, a gente acompanhou de perto aí no final de 22, a gente falou, né, que existiria primeiro um otimismo, esse otimismo seria uma janela para a gente vender Bolsa Brasil, comprar dólar e ficar um pouco mais internacionalizado, um portfólio um pouco mais global. Então, meio que esse governo está causando essa crise por vontade própria, assim, meio como uma revanche, digamos assim, do mercado, dos empresários. Eu acredito que foi uma crise premeditada feita pelo presidente atual. O impressionante, bom, atualmente eu estou me culpando muito, porque eu continuei em real até pouco tempo atrás. Ainda a maioria do meu dinheiro tá em real. A sorte é que é pouco. Mas, bom, quem poderia imaginar que o governo Lula, o governo do PT fosse um desastre econômico? Meu Deus, quem poderia suspeitar que o dólar fosse subir para, enfim, rompendo a marca histórica? Agora, um fato curioso é que na própria eleição do Lula, a Faria Lima, pelo menos em peso, boa parte dela apoiou ele. Grandes banqueiros, grandes escritórios de investimento, etc. Assim, se eu que não sei nada já anteve um fracasso, imagina eles, né? A minha pergunta é: eles ganham ou perdem com esse caos? Via de regra, o mercado perde, porque o tamanho do mercado, o market cap, a capitalização, o valor financeiro de todos os ativos do mercado da bolsa, eles se desvalorizam mesmo quando esses juros sobem muito. Os títulos, o valor, o PU, o preço unitário de cada título de renda fixa do governo, ele se desvaloriza. Então, o mercado como um todo, né, o valor das riquezas, das dívidas, mais dos títulos de dívida de renda fixa, mais o valor, a capitalização da bolsa diminui. A bolsa vale menos. Então, o mercado, os investimentos, os investidores que detêm ativos brasileiros ficam mais pobres. Esse é o mercado. O mercado é as pessoas que detêm ativos brasileiros. Elas ficam mais pobres. As pessoas do mundo, quer dizer, os investidores pelo mundo que vendem Brasil mais caro e o Brasil cai, eles não ganham dinheiro, pelo menos eles não perdem. Alguns poucos investidores podem tentar se antecipar através de uma especulação e comprar dólar antecipado, vender Bolsa Brasil antecipado para depois reverter essa estratégia, essa especulação e faturar. Mas é a minoria, a maioria mesmo são pessoas que detêm os ativos e que estão perdendo dinheiro. Eles prefeririam que as contas do governo tivessem boas, que a economia tivesse boa e que tudo tivesse subindo para eles estarem ganhando dinheiro. E por que você acha que eles foram de Lula em 22? Eu acho que uma espécie de ingenuidade, o Taleb chama de, né, intelectuais, porém idiotas, né? Quer dizer, então eles não perceberam no que eles estavam se metendo. E aí, quem não tem uma visão também mais católica de perceber que o comunista e o liberal, eles meio que são irmãos, comungam da mesma coisa ali no sentido da queda de todas as regras e tal. Quem não percebe isso acaba achando que que é a mesma coisa, que Lula e direita não faz muita diferença,
o comunista não é tão ruim, o mercado gosta e tal. Então as pessoas, elas, mesmo no mercado, elas erraram muito, né? E eu acho que é uma falta de conhecimento mesmo, a ignorância da história, de economia propriamente dita, é uma falta de conhecimento geral, né? É achar que o governo que gasta, que é um bom governo, o que é um conhecimento sobre investimento em mercado muito curto, muito ruim, né? O que tem, na verdade, é alguns bancos que acabam apoiando e patrocinando a campanha, o governo, porque quer ganhar dinheiro em todos os movimentos. Qualquer governo que tiver, eles querem estar junto, querem ganhar dinheiro, querem se antecipar. Então, essa turma talvez tenha feito L ali meio para ir junto, tá apoiando o governo. Mas o resto é burrice mesmo. Entendi. E nesse cenário, você acha que a melhor saída aqui para o Brasil seria o aeroporto? Ou ainda tem alguma esperança, alguma luz no fim do túnel? Seja para a questão econômica e também pela questão moral dessa agenda toda que andam passando por aqui. Outro dia nós tomamos um café e eu me mostrava mais otimista do que você, né? Com relação ao Brasil, né? Não com relação ao mercado. Eu acho que o professor Marcelo me contagiou um pouco com o pessimismo dele. Sim, e tá certo, tá certo. A gente precisa ser, no mínimo, realista. Eu acho, de qualquer maneira, que o movimento, né, que está acontecendo nos Estados Unidos e em outros países, de movimentos menos revolucionários, um pouco mais conservadores, não diria reacionários, seria muito otimismo dizer que quem ganhou por aí é reacionário, mas de qualquer maneira, Trump, Alemanha, o Scholz caiu, o Macron vai cair, a Holanda deu direita, vários lugares aí no mundo estão. Me parece que a janela de Overton está por um estresse, né? Por uma. Exatamente pelo mundo estar colhendo, né? Os problemas que essa agenda woke, que o liberalismo, que o progressismo de maneira geral está causando, e já em muitos lugares sendo perceptível o prejuízo, a perda, a degradação e tudo mais, me parece que está havendo um pequeno movimento da janela de Overton para uma direita, um conservadorismo e tal. Então, eu prefiro que esse governo, Lula, o governo atual, ele arque com todas as consequências dessa crise até o final. Ele já é uma espécie de pato manco, ele já está meio que emparedado, assim, no qual ele não pode fazer grandes mudanças, grandes medidas, nada funciona muito bem, Congresso também está muito caro para ele, tudo isso, e é importante que vá se desidratando cada vez mais e que, de alguma maneira, esses governos agora que ganharam da direita pressionem o nosso governo, pelo menos para frear um pouco essa sana final, essa vontade final de mexer em redes sociais, banir, cancelar pessoas e tudo mais. Então, eu acho que a gente poderia, em 26, de fato, ter uma vitória que afastasse aí a esquerda por um bom tempo, por um estresse, por uma perda, por uma pobreza do próprio Estado, do próprio governo. Então, assim, eu não acho que a alternativa seja o aeroporto. Eu acho que quem tem muitos ativos, investidores compraram muito Brasil, tem muita bolsa, estão alavancados, esses que não estão dormindo, esses deveriam rever o próprio portfólio. As pessoas que têm um pouco de ações no Brasil e que ainda tem dinheiro, eventualmente até tem dólar, eu acho até que quem comprar ações do Brasil agora, no médio e longo prazo, vai se dar muito bem, porque elas estão baratas e as empresas brasileiras, elas são heróicas, elas são muito bem geridas, elas são boas porque elas estão acostumadas a conviver nesse ambiente caótico aqui.
a gente teria mais um ano para sofrer, né? Porque o último ano, o ano de 26, ele já é o ano da campanha. Então, o mercado normalmente ele está um ano na frente. Então, se esse governo estiver muito mal em termos de pesquisa, de base, né? Se a imagem do governo estiver muito ruim, talvez o mercado já comece em 26 a subir bastante, já imaginando a mudança que a gente poderá fazer. O problema, Gabriel, é se em 26 a gente perder de novo. E com mais direitos sendo perdidos, com mais gente sendo presa, com mais radicalização, aí, de fato, a gente estaria se dirigindo para uma situação meio Venezuela. Mas eu acho que o Centrão não deixa. Eu acho que o Centrão não permitiria que isso acontecesse, porque eles são os donos do Brasil e eles não querem matar as vacas leiteiras que somos nós. Então, um radicalismo, quebrar o Brasil de vez, não é bom para quem manda no Brasil de fato, que é o Centrão. Então, me parece que o Centrão pode querer fazer uma coalizão meio de direita, meio conservadora, meio querendo trazer alguns valores por conta do cansaço que a sociedade está sentindo agora, como a gente viu na Argentina, né? Os próprios funcionários públicos permitindo que o Milei ganhasse para não perderem tudo, né? Para que não quebrasse tudo e acabasse tudo. Então, me parece que as pessoas vão acabar ficando um pouco mais conservadoras no Brasil por uma questão de sobrevivência, para que elas não quebrem, a realidade vai bater a porta. Então, eu não acho que a saída seja o aeroporto. Agora, para quem que nem a gente tem canal que fala de conservadorismo, que eventualmente precisa de alguma coisa do Estado. Eu, por exemplo, dependendo da situação, como as coisas se desdobrarem, talvez eu precise passar um período em Miami. Mas eu acho que no médio e longo prazo, tudo isso pode ser para uma coisa melhor, para o brasileiro ficar, digamos assim, ressabiado, né? Eu ia falar vacinado, mas o próprio termo vacina está um pouco contraditório. Então você vê que esse momento pode ser um momento de oportunidade e de virada de chave. Eu acho que sim. Eu acho que é quando o governo tem que se humilhar para o mercado, pedir para as pessoas voltarem a confiar na gente, pôr dinheiro, meio que pedir uma fiança, né? Uma confiança, né? Então, a crise no Banco Central agora já se tornou, de fato, uma coisa tecnicamente perigosa. E o engraçado é que o Brasil não quebra desse jeito. O Brasil não é tão alavancado, o Brasil ele é muito grande, a dívida PIB, o endividamento está crescendo rápido, mas ele não é tão grande assim. Então, assim, eu acho que essa é uma crise para derrubar quem está no governo, não agora. Deixa até a eleição, os caras saem, mas o Brasil se recupera muito rapidamente, porque a gente é o celeiro do mundo, o mundo está crescendo, há uma aura de otimismo por conta do Trump. Essa dívida do qual eu, 38, já falamos tanto, ela vai ser meio varrida para baixo do tapete agora com o departamento de eficiência lá do Elon Musk, do Trump, uma tentativa, né, de restaurar, recuperar um pouquinho aí a economia global. Eu acho que seria um momento oportuno para o Brasil voltar para o cenário, porque o Brasil sempre foi neutro, então ele é amigo, todo mundo gosta do brasileiro, o Brasil ele está perto, o Brasil ele produz comida, então o Brasil é exportador, ele tem petróleo, então o Brasil ele tem uma situação estratégica muito favorável, muito positiva. O problema é muito o governo, o Estado que tomou conta da gente, e como você falou, o nível de moralidade do brasileiro. Mas eu acredito que, tendo exemplos novos, exemplos mais magnânimos, mais elevados, o próprio brasileiro poderia, em poucas gerações aí,
se tornar um pouco mais elevado. Considerando que nós somos a terra de Santa Cruz, né? Eu acho que a gente tem uma missão. Eu acredito numa missão do Brasil. Então, eu acho que talvez essa crise, para quem não está totalmente exposto a ela, é mais se divertir com os memes, acompanhar e deixar a turma quebrar a cara, porque o Brasil se recupera muito rápido depois. E também, geralmente, a pressão popular, protesto, etc., ela vem muito mais aqui no Brasil de uma crise financeira do que uma Sim. crise de direitos. É no bolso. Exato. É no bolso. Então pode ser que o Senado, a gente assista em breve cenários parecidos com aqueles da Dilma de 2013. Uhum. Do governo ficar meio insustentável e o cara já não está bem de saúde, ele vai se degradando de saúde, né? Exato, gente quebrando. E nisso, aproveitando que você citou o 38, o que a gente tem para falar dessa alta do Bitcoin nos últimos tempos? Ele é a única oposição real e não violenta? Então, o legal é que a gente tinha feito uma projeção, né? O Renato falou em 107 mil, acho que bateu 107 mil hoje. E eu tinha falado entre 112 mil e 120 mil dólares. Então o Bitcoin bateu 106, 107 e voltou agora para 96. Mas eu acho que o Bitcoin é uma oposição real e não violenta ao Estado. Ele é uma proteção contra o Estado, ele não é uma proteção contra uma crise de liquidez. Quando nós tivermos uma crise de liquidez do dólar, o Bitcoin vai sofrer bastante, ele vai cair uma boa parte do que ele subiu, mas para se proteger do Estado, ou um paraíso fiscal, ou o Bitcoin. E o Bitcoin também está numa hype. 106. Acho que sim. Foi olhando aqui, 106. Então, o Renato falou 107, então. Ele está numa hype porque o Trump, né, tá falando em adotar, em usar e tal, mas eu acredito que principalmente porque os juros estão caindo, então continua um otimismo, uma volta da liquidez, então o Bitcoin está nesse hype aí, mas ele tem que estar na carteira, mas ele não é o único ativo, né? A gente tem que ter um ativo, uma carteira diversificada, uma carteira com vários tipos de ativos. E se tivesse comprado lá no 56, né? Quando a gente falou lá, teria hoje um pouco mais de margem de segurança, estaria mais tranquilo, né? Com lucro. Eu só esperava ele cair para comprar, aí ele nunca mais caiu. Não dá, cara. Uma coisa em tendência de alta, qualquer pequena recuperação, qualquer pequena queda que ele faça, já é a entrada, porque ele não volta. E você acha que vai ter mais um ciclo? O ciclo vai continuar em alta? Acho que só uma crise geral, como foi a da pandemia, 2008, que derrubaria o Bitcoin para baixo? Eu acho que a gente está num período que a gente deve ter uma continuidade da euforia. Lembrando que o mundo está em euforia. A Bolsa Americana teve, sei lá, o segundo, o terceiro melhor ano em 50 anos. Então o mundo inteiro está, principalmente a Bolsa Americana. A bolha global meio que é nos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos está sugando a liquidez do resto do mundo, porque ele é o dono do dólar. Ele é o emissor do dólar. E ele tem as empresas de tecnologia que mais têm resultado, mais lucram, mais se beneficiam da revolução da inteligência artificial. Os outros países competidores também, a China não está bem, porque trocou os pés pelas mãos, andou prendendo bilionário, andou tirando liberdades lá. Então, o mercado de capital chinês está ruim, as pessoas que investiram estão perdendo dinheiro, a Europa não está bem. Então, meio que o dinheiro todo do mundo foi para os Estados Unidos subiu muito, né? E a gente deve ver talvez ainda um pouco mais dessa bolha, dessa euforia, desse otimismo. Mas em algum momento, talvez no ano que vem, entre abril ou maio, ou mais para o final do ano, entre setembro e outubro, pode ser que, se o otimismo estiver muito grande,
pode ser que a gente tenha uma crise grande. Eu acredito que a próxima crise vai ser uma crise tipo 29, infelizmente vai ser muito devastadora. Talvez a gente possa ter um otimismo por conta da Ucrânia e da Rússia fazerem um cessar-fogo e terem lá uma espécie de paz. Poderia postergar um pouco mais esse otimismo, mas o endividamento global ele é tão grande que quanto mais tempo levar para a gente ter uma crise que corrija essas distorções, pior vai ser uma crise. Vou dar um número para você. Hoje, o mundo deve mais ou menos entre 3 a 4 vezes o PIB. Então, o PIB global hoje é mais ou menos 70 trilhões de dólares. O mundo produz hoje 70 trilhões de dólares por ano. E a dívida global é tipo 300 a 350 trilhões de dólares. Se a gente rodar essa dívida com uma taxa de juros de 5% ao ano, 300 trilhões a 5% ao ano dá aí quase 15 trilhões de dólares por ano que o mundo precisa só para pagar juros. Só que a gente só produz 70. Então a conta não fecha. Essa dívida ela é impagável, não dá mais para pagar. Então a gente pode ter um otimismo no mundo dizendo: estamos conseguindo pagar um pouco da dívida, ela já não está crescendo mais tão rápido. Mas na hora que a gente tiver uma recessão, na hora que o mundo patinar, ou a gente tiver uma terceira conflito global, isso a economia vai parar e aí a dívida vai crescer. Em algum momento nós vamos ter um grande calote, o que o pessoal chama de reset, aí alguma coisa assim. Simplesmente as pessoas não vão conseguir pagar suas dívidas e aí vai ter que ter uma grande renegociação global, e na hora que isso acontecer, os ativos reais eles vão ter uma grande crise, uma crise de liquidez, que a gente chama de uma deflação. A gente vai ter uma deflação de ativos. Casas, ações, tudo isso vai cair muito, 60%, 70% do seu valor rapidamente. O Bitcoin, quem sabe, cai até 90% do seu valor quando isso acontecer. Por incrível que pareça, o dólar vai se fortalecer. Então as pessoas falam sobre o fim do dólar e provavelmente não. O dólar vai se fortalecer nesse momento. Então, as pessoas precisam ter liquidez, elas precisam ter dólares na mão nesse momento. Nesse momento elas vão precisar estar muito líquidas, porque tudo vai ficar muito barato. Então, é uma dança da cadeira. Enquanto a música estiver tocando alto, se as pessoas tiverem ações, liquidez globais, mesmo o Brasil, se o Brasil der um pequeno alívio, ou o Lula fizer um acordo com o Alckmin, ou sei lá, ele pedir para sair, um pequeno alívio no Brasil, algumas promessas que o mercado fale, não, a gente acredita nessa promessa, o Brasil vai subir bastante. Mas quando chegar essa crise de liquidez, vai ser brutal, vai ser devastador. Então, eu acho que as pessoas têm que acompanhar o nosso canal. Eu vou voltar várias vezes também no podcast Caravelas para dizer mais ou menos como está a temperatura global para uma crise dessa. Eu acho que agora vem uma onda de otimismo, mas essa onda de otimismo é para a gente ficar muito esperto, porque em algum momento vai chegar essa conta. E qual que seria o estopim para chegar a uma conta dessa? Uma crise global dessa? Normalmente 4 fatores têm que se alinhar. O primeiro fator é uma euforia muito grande. Então a gente ainda não chegou nisso. Uma parte do mundo, Europa, ainda não está em euforia. Talvez o final do conflito da Ucrânia possa ser uma narrativa legal para uma euforia. Paris é uma festa, década de 20. Uhum. Né? Nós tivemos até um livro do Hemingway, Paris é uma festa. Um segundo fator é a questão macroeconômica. Nós já estamos quase nesse momento. Por quê? Porque os juros subiram muito, ficaram muito tempo em alta, eles começaram a cair, pode ser que a inflação volte a subir um pouquinho, mas esse momento, em final de alta de juros, começo de queda de juros, costuma ser um estopim. O terceiro os ativos têm que estar muito caros. Os preços globais das ações dos ativos têm que estar muito caros.
A Bolsa Americana, ela já está parcialmente cara. Os ativos de tecnologia, o Nasdaq, alguns ativos do S&P, as 7 magníficas empresas, os 7 maiores, Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon, o Google, a Meta, são 7 empresas aí, tem uma que sai, outra entra, agora talvez a Tesla. Essas 7 grandes empresas, elas estão caras, elas dão muito lucro, então o valuation, né, o fundamento delas está um pouco caro, mas o resto ainda está relativamente barato. Então, as bolsas pelo mundo ainda poderiam subir. A americana uns 10%, mas o resto do mundo ainda poderia subir bastante. Então, teria que ter essa alta final exagerada, uma sensação de um exagero de fato, né? O terceiro fator, então, o primeiro é a euforia, o segundo é a macroeconomia, o terceiro é as empresas, elas têm que estar caras, e o quarto, a energia acumulada, tem que ter muita energia acumulada, tem que ter, o mercado tem que estar parado assim, de um jeito que a energia esteja muito, muito acumulada, a gente ainda não está nesse nível, mas está se encaminhando. Então, isso pode acontecer entre março e abril, no final do ano. Esse cenário é um cenário em que a bolha ela está inchada, tem muita energia acumulada. Então, aí falta um catalisador. É como se fosse uma agulha gigante que estourasse a bolha. Normalmente é um fator endógeno ou exógeno no mercado. Em 2020 foi a pandemia, em 2008 foi uma crise imobiliária que quebrou depois aquele banco Lehman. Em 2000 foram as .com, depois quebrou lá a Enron, tal, quebraram as empresas. Então, normalmente a gente diz que tem que aparecer uma baleia boiando morta, que é uma grande empresa, uma companhia, uma fraude. Talvez o próprio Bitcoin, felizmente, se ele chegar a valer aí a capitalização dele, chegar a valer muitos trilhões, na hora que vier uma crise, uma bolha, uma corretora dessa de Bitcoin quebrar, alguma coisa, o catalisador pode ser por lá. Pode ser o sistema financeiro americano, algum banco quebrando, pode ser alguma coisa na Europa, pode ser um conflito mundial. É que normalmente conflito faz os ativos subirem, não caírem. Por incrível que pareça, aquela palavra que começa com G, ela costuma fazer a bolsa subir. Entendi. Não, ótimo. Então, bom, a gente está encaminhando aqui para o final. Se puder dar as últimas orientações aí para o pessoal aflito com essa situação. Pessoal, vocês têm que saber entender tudo sobre a Primeira Guerra Mundial, Guerra Fria. Então, não deixe de se inscrever no treinamento do professor Marcelo. É a última oportunidade. Lá você vai entender o contexto todo. E também se inscreva lá no meu canal do YouTube. Tem aulas grátis, tem conteúdo grátis, também tem treinamentos lá em que você vai aprender os 5 passos para você ter uma carteira antifrágil, para você ter um portfólio 360, que basicamente é um jeito de você calibrar sua carteira para que ela fique favorável à volatilidade, a volatilidade favoreça. Então, esses cenários, esses episódios, esses momentos em que o dólar sobe muito, a bolsa cai muito, se você tiver com uma carteira feita dessa maneira, você vai estar mais acompanhando, mais se divertindo, mais aproveitando as oportunidades de preços baratos do que vai estar preocupado, desesperado com o preço do dólar. Então é isso, gente. Obrigado. Comprem um livro, se inscrevam no canal do Roxo e fiquem com Deus. Fenomenal. Amém.